Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver o tema documentação de auditoria, que é um tema bastante simples, define a documentação que o auditor produz, recebe, junta, reúne para poder comprovar tudo que foi feito durante o trabalho de auditoria. O trabalho de auditoria nós já vimos em outros vídeos, que é um processo que se inicia com planejamento, tem uma fase de execução, e, por fim, a apresentação de um relatório com as conclusões do trabalho, mas que essas fases acabam se misturando. O planejamento vai até durante toda a auditoria, que a gente pode iniciar os relatórios ainda durante os trabalhos de campo, adiantando alguns trabalhos, e durante todo esse processo, que é um processo documental, nós precisamos reunir informações escritas, informações que vão ficar para outros momentos, para que elas possam comprovar, demonstrar como é que foi realizado aquele trabalho de auditoria. Então nós vamos agora para os slides para dar uma olhada nos conceitos da matéria, da disciplina e entender o que é mais importante para as nossas provas. A NBCTA 230 define que a documentação de auditoria é o registro dos procedimentos de auditoria executados ao longo do trabalho de auditoria, da evidência de auditoria relevante obtida e das conclusões alcançadas pelo auditor. Ou seja, eu registro os procedimentos, eu registro a evidência encontrada e eu registro as conclusões. Porque a gente tem que se lembrar que o trabalho do auditor é aplicar procedimentos que nos demonstrem evidências e essas evidências serão a base das nossas conclusões. Ou seja, em todo esse processo, a aplicação de procedimentos, a identificação das evidências e a chegada a alguma conclusão tem que ser documentada. Usualmente, a documentação de auditoria também é chamada de papéis de trabalho. As normas antigas do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, se referiam como papéis de trabalho. A NBCTA 230 trouxe a denominação documentação de auditoria, mas não está errado a gente falar em papéis de trabalho, mesmo porque diversas normas, inclusive governamentais, ainda falam em papéis de trabalho. Ou seja, disso tudo que eu falei até agora, todas as atividades de um trabalho de auditoria devem ser registradas por meio da documentação de auditoria. Então, realizo um trabalho, todas essas atividades do meu trabalho devem ser documentadas. Aqui a gente fala de procedimentos, evidências, conclusões, porque foi o que foi citado pelo CFC na NBCTA 230, mas na verdade a gente acaba registrando, inclusive, a parte anterior à aplicação dos procedimentos, que é o planejamento de auditoria. Segundo a norma, a documentação de auditoria fornece base para o auditor para a conclusão quanto ao cumprimento do objetivo global do auditor. A NBCTA 200 traz o objetivo global do auditor, que é emitir uma opinião sobre se as demonstrações contábeis apresentam ou não distorções relevantes, se foram elaboradas conforme o relatório financeiro aplicável. Então, a documentação da auditoria vai comprovar para o auditor que a conclusão a qual ele chegou é uma conclusão correta. E, além disso, vai trazer evidência de que a auditoria tenha sido planejada e executada em conformidade com as normas. Então, daqui a algum tempo após a execução da auditoria, pode ser que a gente tenha dúvida sobre a forma, sobre a maneira como a qual essa auditoria foi planejada e foi conduzida, foi executada. E como é que nós vamos saber, depois de alguns anos, se isso aconteceu ou não? Por meio da consulta à documentação de auditoria. Então vejam a importância de se documentar corretamente uma auditoria. E além dessas finalidades, além da finalidade principal dela, que é a documentar a auditoria, nós podemos relacionar algumas adicionais. Como, por exemplo, assistir, auxiliar a equipe de trabalho no planejamento e na execução. Muito difícil planejar e executar sem ter registro, sem ter informações. Um exemplo, o Estatuto Social da empresa, o contrato social da empresa, o regulamento interno, o regimento interno da empresa. São documentos que eu vou utilizar no meu planejamento. E esses documentos serão guardados, serão registrados como documentação de auditoria. Além disso,
Assistir aos membros da equipe responsáveis pela direção, supervisão e revisão. Para quê? Para fazer um controle de qualidade. Se eu sou supervisor de uma equipe de auditoria, eu vou fazer essa supervisão verificando a correção da documentação de auditoria. Vou pegar e chamar a equipe, olha, me mostrem a documentação de auditoria. E com isso eu vou saber se o controle de qualidade, se a qualidade dessa auditoria está sendo a contento com o que a minha firma de auditoria espera. Ainda, permitir a responsabilização da equipe de trabalho. Vamos supor que uma auditoria não seja bem conduzida, chegue a uma conclusão muito equivocada, tendo em vista o desleixo, a falta de dedicação da equipe, e eu vou precisar saber quem foi que aplicou determinados procedimentos. Eu tenho que responsabilizar alguém da equipe, se for o caso. A documentação de auditoria vai me dizer quem foi o responsável por cada atividade, por cada parte da auditoria, e eu vou poder fazer uma responsabilização mais justa, se for o caso. Manter o registro de assuntos recorrentes para auditorias futuras. Eu, quando for fazer uma auditoria, vou buscar auditorias no passado que possam me trazer informações relevantes sobre a empresa que está sendo auditada. Isso nós vimos lá no vídeo de planejamento em auditoria. E permitir a condução de inspeções externas à minha firma de auditoria e também à própria empresa auditada. Por órgãos reguladores, comissão de valores mobiliários, aí depende de cada caso. Objetivo do auditor em relação à documentação de auditoria. O objetivo do auditor, nesse caso, é preparar documentação que forneça registro suficiente e apropriado do embasamento do relatório do auditor, como nós vimos. Eu tenho que ter registros para demonstrar para um terceiro como é que eu como auditor, cheguei a determinada conclusão. Não basta colocar no relatório, tem que demonstrar depois, por meio da documentação de auditoria, que a conclusão a qual eu cheguei faz sentido, com base na documentação. Além disso, essa documentação tem que fornecer para mim evidências de que essa auditoria tenha sido planejada e executada em conformidade com as normas aplicáveis. Então, são os dois objetivos do auditor, esse slide é muito importante. A forma, o conteúdo e a extensão da documentação de auditoria dependem de fatores como tamanho e complexidade da entidade, natureza dos procedimentos de auditoria a serem executados, quais procedimentos eu vou executar. Por exemplo, se eu vou aplicar questionários a determinada população, esses questionários, logicamente, vão fazer parte da minha documentação de auditoria. Isso vai influenciar na forma da minha documentação, que vai ser o questionário, vai ser a documentação escrita. Riscos identificados de distorção relevante, a importância da evidência de auditoria obtida e a metodologia e as ferramentas de auditoria utilizadas. Então, se eu estou utilizando sistemas específicos de auditoria, esses sistemas vão influenciar no tipo a documentação desse sistema vai ser utilizada como documentação de auditoria. Então, tanto a metodologia quanto as ferramentas que eu utilizo na auditoria vão influenciar na forma, no conteúdo ou na extensão da minha documentação. De acordo com a NBCTA 580, explicações verbais não representam documentação adequada para o trabalho executado ou para as conclusões obtidas. Ou seja, explicações verbais não substituem a documentação escrita. Entretanto, essas explicações verbais podem ser usadas para explicar, para esclarecer outras informações, o que é bastante lógico. Eu preciso, para que eu atinja os objetivos do auditor em relação à documentação de auditoria, que são basear as conclusões dele e comprovar que ele conduziu a auditoria conforme as normas, eu preciso ter uma documentação escrita, uma documentação física, porque isso tem que durar por vários anos, por vários períodos.
Bastam explicações verbais? Não representam documentação adequada. Entretanto, essas explicações verbais podem complementar ou podem esclarecer informações contidas na documentação de auditoria propriamente dita. Ao documentar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria executados, o auditor deve registrar itens ou assuntos testados, é claro, quais itens da população que foram testados. Então, quais foram os beneficiários de determinado programa que foram entrevistados. Além disso, quem executou o trabalho, data em que foi realizada, básico de qualquer documento, colocar a data, assinar quem foi que realizou o trabalho, até mesmo para posterior responsabilização. Quem revisou o trabalho, data e extensão da revisão, controle de qualidade. O auditor deve montar a documentação em arquivos e completar o processo após a data do relatório do auditor. Ou seja, se eu já disse em outras oportunidades que o trabalho de auditoria é contínuo, que o meu planejamento começa lá no início da auditoria e vai até a fase de relatórios, inclusive, eu tenho que ter documentação que embase, que demonstre como foram realizadas todas essas fases. E essa documentação só vai ser fechada, o arquivo final de auditoria só vai ser fechado após a data do relatório. Eu não posso fechar a documentação durante a apresentação do relatório ou antes da apresentação do relatório. Eu tenho que esperar a data do relatório do auditor e após isso eu vou incluir toda a documentação complementar referente ao relatório e aí eu vou montar a minha documentação de auditoria em arquivo. A NBC PA 01 do CFC também, que trata do controle de qualidade para firmas de auditores, determina que um limite de tempo apropriado para concluir a montagem do arquivo final de auditoria geralmente não ultrapassa 60 dias após o relatório. Ou seja, até 60 dias, em regra, após a data do relatório do auditor, eu ainda posso estar reunindo documentação de auditoria para comprovar as informações que eu estou apresentando no relatório. A conclusão da montagem do arquivo final da auditoria após a data do relatório do auditor é um processo administrativo. Não envolve a execução de novos procedimentos, vejam, não envolve novos procedimentos nem novas conclusões. Por quê? Porque eu já passei da data do relatório, meu relatório já foi concluído. O que eu vou fazer a partir de agora é um processo administrativo, são medidas administrativas para reunir documentação comprobatória do que já está no relatório. Mas eu não vou aplicar novos procedimentos e nem vou chegar a novas conclusões. A mesma NBC PA 01, que nós vimos no slide anterior, estabelece que o período de retenção da documentação de auditoria geralmente não é inferior, ou seja, é superior a 5 anos. Então aqui está dizendo que eu devo reter a documentação de auditoria por um prazo mínimo de 5 anos, a contar da data do relatório. A documentação de auditoria é de propriedade do auditor, não é de propriedade do ente ou da empresa auditada. Essa documentação toda vai ser arquivada junto ao auditor. Por quê? Porque nós vimos que o objetivo da documentação de auditoria é embasar tanto as conclusões do auditor, quanto a maneira como a qual a auditoria foi conduzida. Então não teria por que essa documentação ser da empresa auditada. Quem tem que ter essa comprovação é o auditor. E o CFC, por meio da NBC-PA 01, entende que o mínimo de tempo que o auditor deve guardar, um mínimo, vejam que é um período mínimo, seria de 5 anos. Os papéis de trabalho, ou seja, a documentação de auditoria segundo a doutrina, podem ser classificados quanto à sua natureza em papéis de trabalho correntes, papéis de trabalho permanentes. Correntes ou podemos chamar também de transitórios.
Então, esses papéis de trabalho correntes são utilizados apenas no exercício social objeto da auditoria. Exemplo, extrato bancário. O extrato bancário, ele vai demonstrar a posição daquela conta corrente, daquela conta bancária, naquele momento, naquele exercício auditado. Então, não me interessa para anos seguintes aqueles extratos bancários que só me servem para aquele mês específico, para aquele ano específico que foi verificado. Um outro exemplo, o plano de auditoria. O plano de auditoria é realizado para cada auditoria. Para cada auditoria eu vou ter um plano. Então, o plano de auditoria de 2013, daquela empresa em 2013, não vai ser novamente utilizado em 2014. Em 2014 eu vou elaborar um novo plano de trabalho, um novo plano de auditoria. E tem os papéis de trabalho ou documentação de auditoria permanente, que são os utilizados em mais de um período. Por exemplo, o Estatuto Social da empresa, manuais de procedimentos da empresa, que normalmente não mudam de ano para ano. Então, esses papéis de trabalho, essa documentação fica permanentemente em condições de serem verificadas nos anos seguintes. Vão ser utilizadas em mais de um período. Por isso que são denominados como permanentes. Eles permanecem sendo utilizados. E com isso nós encerramos o nosso vídeo sobre a documentação de auditoria, que era mais conhecido, antigamente era mais conhecido, antes das mudanças na legislação em 2009, eram tratados por papéis de trabalho. Atualmente nós denominamos como documentação de auditoria, mas ainda podemos citá-las como papéis de trabalho. Nas questões de prova de concursos, nós vamos ver tanto a denominação documentação de auditoria, como a denominação papéis de trabalho. Mas vocês podem ter observado que não é um tema muito complicado, que a gente tem condições de resolver muitas questões com as informações que foram passadas para vocês.